Pai do Senhor, bom dia. Muito bem, vamos ler aqui Mateus capítulo 5. Do versículo 3 até o 11. Eu vou ler. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Depois vem até... Né? Pai, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, irmãos, quando você lê, esse aqui, o que fala, bem-aventurado, 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 e Jesus repete, é a palavra grega que é Macários. Você já conheceu alguém com o nome de Macários? Eu conheci, numa loja que tinha aqui de uns gregos, eles chamavam Macário, tem uns nomes assim, que é o Senhor Feliz, ou o Senhor Bem-aventurado. Então, quer dizer, Jesus está aqui construindo um arquétipo do homem ideal do reino de Deus. Digamos que, às vezes você viu aqui a pregação inicial, falando das coisas que são eternas. Essa aqui só é a proposta de Jesus para o arquétipo eterno. A busca pela felicidade é uma coisa de 5.000 e tantos anos, dentro do calendário antigo, não romano. Porque o calendário que fala janeiro, ele vem de uma divindade que se chama Jano. Você já viu alguém chamado Jano? Jânio, Jano, que é uma divindade romana, daí veio janeiro, e como o Império Romano foi poderoso, substituiu o calendário judaico, porque o cristianismo vem do judaísmo, não é? E tirou o Rosh Hashanah, que era o ano inicial, para janeiro, em homenagem ao deus Jano. E todos os crentes concordaram, porque muita gente nem sabe disso. Mas, quer dizer que a gente, de certa forma, os cristãos, eles trocaram o calendário judaico, até por causa da perseguição que Roma perpetrou contra os judeus, tiraram o calendário judaico e impuseram o calendário romano em homenagem ao Deus de César, porque César parece que está se convertendo e tal, e sacralizou a divindade romana. Janeiro é um deus, um deusinho deles, Jano. Não sei, nunca ninguém pôs nome de Jano. Jano já colocaram, mas Jano não. Então, e nas festas do Jano, era muita comedeira e bebedeira. Parece que os cristãos, alguns cristãos, seguem mais para, né, como quem diz, uma homenagemzinha ao Jano, que era bebedeira e comedeira. Por isso que tem que ter muita moderação no Ano Novo, para não comemorar assim tão incisivamente, né, janeiro, Deus Jano, e vamos comer e vamos beber. E tem gente que exagera tanto em homenagem ao Jano, que põe fogo no restaurante, que nem fizeram os jovens ricos e folgados lá na Suíça, comemorando o Jano, botaram a vela na champanhe, explodiram o teto e morreu 40. Não é? Não foi? E mais, sei lá, 100 e tantos feridos. Por causa da homenagem descomedida, quer dizer, a pessoa vai fazer uma comemoração bem no aspecto da divindade romana. Comer, beber bastante, é quase o carnaval, né? Então, claro que a gente não tem como mudar uma coisa dessa, mas tem que, pelo menos, ser consciente, saber que não é tanto assim, não. Janeiro é uma homenagem ao Jano,
E cuidado para não se tornar realmente terminar sendo um discípulo de Jano naquele dia, logo no começo do ano. Então, a busca da felicidade é uma coisa muito antiga. Digamos que tem 5.000 anos, ou mais, né? De Jesus para cá, 2.000 e tanto que você vê. Então, apesar de tudo que nós temos de recurso para ser feliz, irmão, tudo que nós fazemos é querer ser feliz, não é? Tudo. Na política, no negócio, e casamento, e namorada, e não sei o quê, e comprar carro, e gastar, e ter, e tal, e isso, aquilo, alto salário, tudo é para ser feliz. É tão interessante que a Constituição dos Estados Unidos consta que é o direito de ser feliz. Todo cidadão tem o direito de buscar a felicidade. Buscar a felicidade. É uma coisa antiga, desde Aristóteles, ele falava que as pessoas já nasciam com esse ímpeto, com esse desejo de ser feliz. Aliás, se você pegar uma criancinha pequenininha, nós temos aí o Lucas pequenininho, não é? Você já foi igual ao Lucas pequenininho. E o que você faz? Fazer ele ficar feliz, não é assim? E se você reduzir esses conceitos, você vê que a felicidade, em poucas palavras, pouquíssimas palavras, consiste em fazer o outro feliz. Toda vez que você faz alguém feliz, você fica feliz. Por isso que quando Jesus ensinou isso, ele estava dando qual é o tipo de pessoa que realmente é feliz. Esse tipo de pessoa que vai para o céu, viu? É feliz. E se você vê que a busca de felicidade sem Jesus, como as pessoas pregou hoje mesmo, a busca da felicidade ela provoca ansiedade e tédio. Por quê? Porque quando você busca nas coisas materiais ou em qualquer outro tipo de coisa assim, seja física ou metafísica, você busca e logo depois vem aquilo que você fala, às vezes ressaca, é um tédio e às vezes uma ansiedade porque não encontrou. Você pode ser o carro do ano, você compra. Daqui 2 meses, você já está... Tem gente que já está comprando outro. Não é? Os milionários, às vezes, pensam que isso é felicidade, troca de carro, compra outro, e compra 10. Tem uma coleção. Tem gente que tem uma coleção de carro. E não é feliz. E não é feliz por quê? Porque quase, na verdade, é um jano, é uma coisa mais para si mesmo, não é? Então, a busca da felicidade é uma coisa muito importante. Agora, quando você vai ler o que Jesus colocou como protótipo da felicidade, diverge. Digamos que diverge completamente e fundamentalmente. Há pessoas que, paralelamente, há uma busca de felicidade, um encontro de alegria, de uma forma meia, digamos, diferente, extraordinária. Por exemplo, aquele Frankl, Viktor Frankl, ele estava no campo de concentração, e ele pensou assim, se ele ficasse muito triste, todos os dias ele amanhecesse tristonho, andando devagarzinho, o chefão olhava, o que estava bem triste e desleixado, ficava olhando, você, pegava ele, vai para lá, ia para você sabe, né? Ia para um caminhão, de lá para o forno, cremava, vivo, que a pessoa fizeram isso, no Holocausto. Então, o Franco avisou, gente, a gente tem que amanhecer feliz da vida. Isso aqui é um tipo da felicidade, de uma coisa profundamente paradoxal, o Franco ensinou. Ficar feliz num ambiente assim. Mas ele tinha que demonstrar felicidade. Então, ele, por exemplo, projetava a família dele, a mulher dele, lembrava, ele se animava, sorria. E tinha uns que, quando ficava muito triste, fumava todos os últimos cigarros. Aquela pessoa, quando ele via que estava fumando todos os cigarros que tinha perdido a esperança. Porque o cigarro, se trocava um cigarro por um prato de sopa. Então, a pessoa não ia comer mais e ia morrer mesmo. Então,
era difícil administrar a felicidade ali. Era sempre a vida por um cigarro e a cerca de arame farpado. Era o mundo em que ele vivia, que produzia na alma dele um sentimento, uma angústia, de um muro de arame, a comida pouca, cigarro e o arame farpado que cercava o acampamento. E ele procurou a felicidade ali. Não é difícil? Franco? Pois ele conseguiu. Daí que veio a logoterapia, o tratamento por meio da palavra. Quando você vê que Jesus fala, os mansos herdarão a terra, a contrapartida é aquela pessoa raivosa. Ela afasta as outras, ela vive solitária e nunca prospera, porque vive sempre com raiva. Os hebreus pensavam muito na felicidade, porque eles também buscavam a felicidade. O Salmo 3,13 fala, bem-aventurado, Oxé. Até parece que eles eram nordestinos, Oxé, está vendo? Bem-aventurado os que buscam a sabedoria, diz o provérbio, Oxé. Daí então você vai pensar no que Jesus ensinou. Então, quando Jesus estava passando esse texto da bem-aventurança, ele estava pensando na felicidade. E ele também não fugiu da regra, não. Bem-aventurado é feliz, Oxé. Macário, do grego, Oxé. Do hebraico, que é felicidade, ser feliz. Quem é que não busca a felicidade? Todo mundo, irmão. E tudo que você faz é em busca da felicidade. E quando você quer fazer a pessoa feliz, o outro, você está construindo a sua própria felicidade. Dá presente. Eu gosto de dar presente, eu também gosto de receber. Toda pessoa que dá presente, ela é feliz. Ela fica feliz de doar. Ela sente bem. Então, Jesus estava aqui construindo o arquétipo a um tipo especial de pessoa, digamos, que vai para o céu. É essa pessoa feliz. Jesus não estava dizendo que, olha, bem-aventurado, aqui na terra e acabou. Prosperidades e acabou. A prosperidade, digamos, do dinheiro, aqui, um dia, acabou. Mas a felicidade proposta por Jesus, o arquétipo dele, o protótipo dele, o ideal, o homem ideal, a pessoa ideal, feliz do reino de Deus, ele descreve aqui, certo? Então vamos ver. Primeiro, você tem as dimensões da felicidade. Existem as dimensões ativas, se você olhar o que Jesus falou, para não repetir tudo o que está lá no texto, né? Então, tem as dimensões ativas, a primeira dimensão da felicidade. Depois você tem a segunda dimensão, digamos, que é a dimensão passiva da felicidade. Está tudo lá nas bem-aventuranças. Você tem a própria busca da felicidade, que é a terceira dimensão. Você busca, é como fruto do Espírito. Você não pode dar um presente só pensar em dar, você tem que dar o presente. Senão você é uma dimensão ativa. Bem-aventurados pacificadores. Você não faz a paz se você não caminhar em direção dessa proposta que Jesus fez. É uma dimensão ativa, não é? Tem, então, a primeira, a segunda, que é a dimensão passiva. Depois nós vamos voltar. E tem a própria busca, que é uma dimensão também da felicidade. Você buscar o fruto do Espírito, de certa forma, quando Jesus diz isso aqui, está implícito o fruto do Espírito. Amor, paz, ali, longanimidade, bondade, misericórdia, tal, né? E a quarta dimensão, ela engloba tudo, do começo ao fim, que é a esperança de que todo esse conjunto
e arquétipo realmente se realize na vida da pessoa. Se não se realizar, você está à margem do reino de Deus. Se você observar essa palavra de Jesus, porque a gente lê a bem-aventurança, até fica meio comum, né? Bem-aventurado, fica meio assim. Mas se você observar, ler, repetir, você cria uma esperança em torno dos arquétipos que Jesus propôs. Quer dizer, Jesus propôs a construção de um arquétipo, de um tipo de pessoa, digamos, que ele quer e que você precisa. É o que nós precisamos, não é verdade? Do que é que nós precisamos? Ser essa pessoa. Eu vou dizer, é difícil. E deveríamos sempre meditar em termos do novo homem, do ano novo, Rosh Hashanah, por exemplo. O judeu tem o Rosh Hashanah. Não está propriamente escrito na Bíblia Rosh Hashanah. Está escrito de outro jeito, Yom Teruah, dia da trombeta. E não era também todo fim de ano, era todo começo do mês. Porque Rosh é começo, Hashanah novo. Então, terminou o mês, por exemplo, um mês de abril, qualquer mês. Eles tocavam a trombeta para começar o novo mês. É interessante, porque esperar 12 meses para você desejar um Rosh Hashanah, feliz ano novo, até que é muito demorado, né? Era todo mês. Digamos, então, que é todo mês, vamos dizer, pelo menos todo mês, e quem sabe, indiretamente, todo dia, não é? Então, você criar a expectativa desses arquétipos que Jesus construiu, é a quarta dimensão, que é exatamente de esperar. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando você olha isso do ponto de vista da fé, você cria dá uma importância às coisas transcendentais, metafísicas que Jesus propôs aqui. Porque às vezes você fala muito de fé, eu vou comprar um carro novo, né? Então você cria imagem, e você compra mesmo. Você vê que esse pessoal tem sucesso aí, dos youtubers, né? Pessoas que trabalham com prosperidade aí, e esses políticos da vida aí, tem tão famoso aí, eles trabalham tudo com a fé, entendeu? Mas eles trabalham com a fé do ponto de vista de conseguir coisas, porque a felicidade deles também está só em coisas também. A maioria, você não vê eles usarem os arquétipos de Jesus. Eles usam os arquétipos, talvez Aristóteles também tinha a questão dos bens materiais, mas também tinha a questão moral, da felicidade. Eles usam isso. Eu ouvi na livraria lá no Guarulhos, eu contei assim, diretamente, quase 500 livros de autoajuda. Sabe o que significa? 500 livros ensinando você a ser feliz. O Cury e mais uma centena de gente que faz. Até temos o nosso bispo, que fez um bom livro, Traumas de Paixão, excelente, muito bom mesmo. Ele fala sobre isso também, mas dentro de um parâmetro melhor. Então você vê que existe uma proposta da felicidade nas livrarias, até Schopenhauer. Seja feliz com Schopenhauer. Imagina, às vezes o camarada é até ateu. Então todos eles estão propondo para que você seja feliz. E os modernos youtubers da vida é ser feliz tendo coisas. O grande testemunho é que você, e precisa ter também, né? Abriu um negócio e deu certo. Olha que maravilha. Eu acreditei e consegui. Eu acreditei e prosperei. Eu acreditei e conquistei. Eu acreditei. Está uma bênção. Então. Agora, olha só o que Jesus diz aqui, como é diferente. A proposta do arquétipo da felicidade, não é que Jesus seja contra você ter um negócio prosperar. Porque imagina só se ser cristão fosse abrir
abrir uma firma e quebrar, só para você ficar chorando, ajoelhando no milho. Agora eu vou até para o céu, porque eu quebrei 3 vezes. Estou na miséria, estou dependendo da marmita do vizinho. Aí eu vou para o céu, sou miserável. Né? Não é essa que Jesus ensinou. Você pode ser próspero, procure ser próspero para fazer a felicidade alheia dos outros. Aí você fica feliz. Agora, então, você vê que essas dimensões, por exemplo, uma dimensão ativa interessante, os mansos, pessoas que exatamente estão dentro dos pacificadores, que não são brigão, herdarão a terra, prosperarão, digamos. Às vezes a pessoa fala, que terra? O novo céu, nova terra? Terra. Aqui tem muito a ver com, às vezes, terra mesmo, de que você tem bons espaços para você viver. Pacificadores. Por quê? Porque Jesus diz isso, o arquétipo, o pacificador, e logo em seguida ele diz, porque serão chamados filhos de Deus. Você vê que, olha o tipo de... E olha que essas palavras são antecedidas de Macário, de Oxé, de bem-aventurança ou felicidade. Num português bem coloquial, seria feliz os mansos e os pacificadores, felizes os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Se a pessoa é dura, não perdoa, não perdoa, não perdoa, e não tem misericórdia, né? Mas olha, felizmente ou infelizmente, o caso é o seguinte, fica marcado em Deus, sabe? Que ele diz claramente, você não perdoa? Você também não é perdoado. Essa história do 8 de janeiro, esse pessoal está em pecado gravíssimo, porque não perdoa. E até sabendo que ninguém dá um golpe de Estado com uma rapadura, uma carrinha de pipoca, essa brincadeira do nosso governo, não é? Quer dizer, isso é falta de perdão, não vai ser perdoado, não tem jeito, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, ir no Papa, pode um pastor orar, tem um pastor que ora lá, né? Pode fazer o que quiser, se você não perdoar, não será perdoado, se você não tiver misericórdia, você não alcançará misericórdia, é assim. Essas coisas são da primeira dimensão. Aí vem a segunda dimensão, dessa grandeza, desses arquétipos que Jesus projetou. Ele projetou um arquétipo. Qual deles? Pobre de espírito. Fez até um artiguinho, mandei para os discípulos. Pobres no espírito. Essa palavra, pitkos, ela é muito curiosa, porque ela tanto pode ser o pobre de espírito, a pessoa humilde que está sempre procurando crescer. Por exemplo, você sabe, mas sabe que não sabe, estuda com quem sabe, aprende com alguém que disse o Peterson Jordan, ele tirou aquilo da Torá, viu? Só pode ser judeu o homem, o último livro dele é Nós, como Jacó, que lutamos com Deus. Ele é judeu, esse Peterson. Quem que lutou com Deus foi Jacó. Então ele tem as 12 regras da vida, não tem? Tirado da Torá, meu irmão. Maioria, quase todo, 99,99% é tirado da Torá, que é o livro mais antigo sobre essas condições. Então, o pobre de espírito, pobre no espírito, ele é uma pessoa humilde, sabe? Por exemplo, a pessoa que vem no culto, digamos, uma senhorinha que não fez universidade, não cursou escola, mas ela vem no culto todo domingo. Aí a pessoa que, YouTube famoso, fala assim, você é um membro que vem só no culto, não é? Você não entende nada. Digamos, o que você entende? Nada. Mas só que Jesus mostra que uma pessoa que apenas frequenta e canta o hino, louva a Deus e procura ser justa, não ser, digamos, lógico, não provocar guerra, ser pacificador, né? Ninguém vem ficar um culto, vem fazer isso. Essa pessoa é feliz.
pobre no espírito. Mas essa palavra ptícola pode ser usada, ela é paradoxal. Ela tem duplo significado, cara e coroa. Uma face é a pessoa humilde e na outra é a pessoa perversa. A mesma palavra. Quando você fala assim, você é um pobre de espírito. Uma pessoa que não reconhece o bem na outra pessoa, persegue. Você vai na igreja, você vai na igreja todo domingo, você é carola. Aí existem os desigrejados que defendem essa tese. Esse povo é pobre no espírito, mas a outra face da mesma moeda. O pobre de espírito que é humilde, e o pobre de espírito que é orgulhoso, que fala, igreja, já era. Até tem as pessoas, até o nome de igreja eles querem tirar, porque diz que como tem pessoas que cometeram tal pecado, tal pecado, tal pecado, então não é mais igreja, é tchutchu, olha só. Então é tchutchu, tal. Igreja, tal. Como é que se explica isso? Eu frequento tchutchu, igreja, tal nome, né? Da Palmeira. Tchutchu, igreja da Palmeira. Igreja da Palmeira. Agora o nome está certo. Agora estou agradando a Deus. Agora está certo, porque igreja está contaminado. Eu acrescento tchutchu, mas tchutchu nos Estados Unidos tem problema. Então, você não poderia usar. Poderia usar assembleia no hebraico, carral, né? Mas ninguém quer. Bem, então veja, o próprio de espírito. Isso é uma coisa passiva, não é? Você tem necessidade íntima de melhorar, é uma coisa passiva. Fome e sede de justiça, você desejar, se você deseja alguma coisa, é uma dimensão passiva, você deseja. Eu não posso falar. Eu desejo que mude, né, Thelma? A Thelma deseja que mude ali, mas ela não pode dizer, né? Só deseja que mude, mas não é verdade. Eu tenho um irmão que ele era pastor da Louisiana, tem tornozeleira. Ele falou assim, me perdoa, bispo, mas eu tenho vontade, eu sei, fica quieto, né? Quer dizer, é passivo. Então tem desejo de justiça, serão fartos. Fome e sede de justiça. Misericordioso, ela é passivo e ativo. Na dimensão ativa, é você exercer misericórdia. E você receber é a dimensão passiva. Limpo de coração, é uma coisa bem subjetiva. É até difícil se tinha naquele tempo de Jesus uma pessoa limpa de coração, de tal forma que fosse ver Deus. Ninguém sabe dizer muito bem, mas digamos que Natanael foi uma pessoa assim. Jesus disse, eis aí um homem cujo coração não há dolo. Olha, foi o único que ele falou. Esse homem pode ser esse que verá Deus. E até outros, muitas mulheres e tal. Depois tem os que sofrem perseguição. Essa é uma dimensão que quem sofre é passivo, você sofre perseguição. Por causa da justiça, de calúnia, até o caso do pobre no espírito, né? Que às vezes a pessoa frequenta a igreja e ela é recriminada, é criticada, carola, não sei o quê. Que igreja? Tem gente que fala assim, eu estou cansado de religião, estou cansado de igreja. Todas as pessoas que desviaram falaram isso. Eu estou cansado da religião. Mas qual religião você está cansado? A sua? Eu estou cansado de igreja, agora é church. Então aprende a falar inglês tudo, vai morar nos Estados Unidos, lá tem várias igrejas, tudo em inglês lá. É church lá, é church 100%. Então quer dizer que você, então, fica feliz, porque não é mais igreja, é church. Church. É meio ridículo, né? É coisa de meio caipira, né? Evangélico caipira, né? Que fala assim, agora minha igreja é church. Mas o que é isso? Tenha paciência. Minha igreja agora é igreja, minha igreja agora não é mais igreja, church. Porque põe hebraico, carral, assembleia. Não é? Bonito, né? Não, tem que ser church, por quê? Porque os brasileiros têm um negócio de copiar muito do americano também, né? Então, essa dimensão da busca
essa procura em Cristo, ela não produz ansiedade, angústia e tédio. Não. Ela produz uma felicidade que é única. Pode ter 100 real, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, tal. Ele tem uma felicidade, é única. É um protótipo único, é um tipo. O problema não é o dinheiro. O problema é se a pessoa está em Cristo. Se observa esses valores. E quando você espera tudo isso, você cria aquela quarta dimensão da esperança da fé. Porque a fé, ela embarca tudo. Se você olhar do ponto de vista da matemática, menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E se você olhar aqui, existe mais e menos. Os mansos, mais. Pacificadores, mais. Misericordiosos, mais e menos. Pobre no espírito, menos. Com mais é menos. Mas o menos, você vê que tem o mesmo valor em Cristo. Então, você é pobre no espírito, menos. Mas você tem valor. Do ponto de vista da matemática de Deus, digamos. O menos tem valor. Essas dimensões. Todas as dimensões são válidas. Então, veja assim, que se você olhar, então, a proposta de Jesus com referência à felicidade, ela é paradoxal. Ela é mais, e ela é menos, Mas quando você reconhece que tudo isso, aí que vem, irmão, a questão da soberania de Deus. É muito importante nisso. E não no que as pessoas dizem assim, Deus é soberano. Ele acordou de manhã, fechou os olhos e fez, você vai para o inferno. Depois, esse vai para o céu. Você aí, vai para o céu. Mas você aí, vai para o inferno. Isso aí não é soberania. Isso é arbitrariedade. Por isso que Calvino não quis saber disso, porque ele disse, isso é de um Deus arbitrário, tirano. Porque tem uns que gostam, né? Mas desde que ele seja o predestinado. Então, a felicidade, ela é uma coisa assim. Ela tem coisas que funcionam, às vezes, numa pessoa que é introvertida, e outras que são extrovertidas. Aí são princípios que Jung usou, dos protótipos, que podia ser uma coisa cultural, coletiva, universal, em que a pessoa vai aprendendo a criar o seu inconsciente. Jesus estava fazendo as propostas ali de padrões universais para, digamos, carimbar, carimbar é meio pobrezinha, mas de criar o ser essencial dentro desses padrões, protótipos. Quer dizer, se você vê que Jesus disse, eu faço nova todas essas coisas, e uma nova criatura é essa aqui. Porque Jesus ia dizer assim, uma nova criatura, vai brilhar igual um vagalume? Não é isso. São esses valores de protótipos que ele criou, e que você tem que cultivar isso, todo dia. É uma resposta, é uma coisa, no tratamento com as pessoas, que você vai manifestar o protótipo que Deus propôs. Porque senão você, digamos, não é cristão. Você pode ser seguidor da maçonaria, lá tem bons costumes também. De casamento, tem tudo. De filho, tem também. Até ateu tem. Ateu tem regras morais. Mas Jesus estava aqui validando e criando ele mesmo. Ele estava repetindo coisas do Trasquil, por exemplo, mas dentro de um novo preceito, da maneira dele falar, de pedir para as pessoas, ele está dizendo, bem-aventurado. Ele não está dizendo, você tem que ser manso, senão você vai apanhar. Não. Feliz os pacificadores. Você pode não ser, ele está dando liberdade. Felizes os pacificadores. Se você vê duas pessoas brigar, é claro que você não vai apartar a briga na rua. Mas você trabalha pela pacificação. Se você não conseguir, irmão, paciência. Não quer dizer que você tem que conseguir. Mas você tem o dever de ser pacificador.
Que Deus está, digamos, Ele está vendo como é que você está procedendo na construção dos arquétipos. Então, vem aí, desde os psicanalistas, os psicólogos, pegaram isso e trabalharam com isso para curar pessoas e até mesmo construir arquétipos, porque os arquétipos eles são inatos, coisas que a pessoa parece que nasce com isso. Jung não dizia que o processo histórico criava no inconsciente os arquétipos. Eu sou mais para o Jung do que do Freud. Se bem que os dois eram meio ateuzinhos, né? Parecia que Jung parece que acreditava, né? Freud era declaradamente meio ateu, né? Não acreditava muito. Às vezes parecia acreditar, parece que não. No fundo parece que sim, parece que não. Mas era um tipo de um judeu, que ele era judeu. Que nem o Vitor Frankl. Vitor Frankl fala de Jesus. Olha o livro dele. Não fala, está oculto. Ele segue na cegueira. Ele fala de tudo aquilo, mas não fala de Jesus. Dá uma olhada. Não é? Então, nós, por exemplo, podemos até conhecer um e outro, até tanto o Viktor Frankl, como o Jung, como o Freud, mas saber que eles trabalhavam apenas com a razão, o pensamento, etc. E não trabalhava com a ideia de Deus no arquétipo, no começo. Jesus, pelo contrário, deles, apresenta os arquétipos, com as dimensões da felicidade. Primeiro que é do ponto de vista dele, porque ele disse que ele era Senhor. Então, aí, pronto, Jesus é o Senhor. Então, ele vai apresentar os arquétipos. Não é nenhum filósofo, se bem que ele fosse mais do que sábio e mais do que sábio, e o homem mais sábio do mundo, tudo bem, tem até livro assim, mas ele apresentou as dimensões da felicidade que deve ser cultivada. Seria ótimo se todo dia você pensasse em ser pacificador, pobre no espírito, quer dizer, você está sempre estudando, meditando na palavra, sempre meditando. Por isso que Davi falava, por isso que eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque ele meditava. Então, você vê, por exemplo, Davi é uma pessoa meio controversa em alguns momentos, mas você vê, quando ele cortou a orla do manto de Saul, olha que sensibilidade, ele foi e ele lembrou, não atentarás contra o ungido do Senhor. Saul já era, digamos, do ponto de vista da igreja, um excomungado, não era? Mas Davi, mesmo Saul sendo um excomungado, ele cortou e, fiz uma coisa aqui que não devia, se arrependeu. Ele podia ter matado Saul, mas por isso que Davi, com todos os problemas que tem havido, né, porque teve os problemas lá, é um homem segundo o coração de Deus, por causa dessas coisinhas, e é coisinha mínima. Manso, misericordioso, ele alcançou a misericórdia. Teve sede de justiça, conseguiu. Sofreu perseguição por causa de justiça e outras questões de guerra, e foi. Né? Então, ele é uma pessoa assim. Então, vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino. E nós vamos cantar esse hino aí para você meditar, porque é um hino que fala um pouco das éticas de Jesus. Da felicidade proposta por Jesus. Ele diz assim, serás feliz. Feliz. Dentro disso aqui. E aí o ano novo é Shama Tová Umetuká. Um ano bom e doce a todos. Amém? Então fala para o seu vizinho aí. Shama Tová Umetuká. Shama Tová Umetuká. Ano novo feliz e doce. Vamos bater palma,
Bem, vamos... Não é fácil de tirar de última hora uma música em hebraico. Mas lá nós cantamos. Mas deu certo, vá. Depois vai treinando. Vamos, então... Tasquio é um bom sucesso. Se guardar ali, porque o judeu que ficava ali roubando das ovelhas, que nem aquele Nabal lá. Aquele Nabal lá, ele não teve sucesso, pelo contrário. Foi final trágico, né? Porque ele não ligava para nada. Ele já amanhecia xingando todo mundo. A mulher dele fugiu. Pensou que coisa absurda. E depois, eu não gosto nem de contar aquela história, mas Nabal acabou. Porque ele não tinha nenhum propósito de um bom sucesso. Mas ele tinha sucesso, tinha muitas ovelhas, muito gado, não tinha? Nabal. Mas não era um bom sucesso, não era um tasquio. Falou, se você observar, terá um bom sucesso. Porque às vezes a abundância está ausente a bondade. A abundância sem a bondade. Tesouro da iniquidade. Mas quando tem, aí tem o tasquio, que é um bom sucesso. Aí é tranquilidade, aí é prosperidade mesmo. E quero dizer, além dessas virtudes, irmão, crente nunca vai sentir falta de bem material, nem dinheiro, nem nada. Deus dá de abundância para um. Tem um que tem até mais, porque assim ele já ajuda os outros, e amém. Vamos à ceia do Senhor. Oremos pelo pão e pelo vinho, Senhor. Abençoamos o pão, símbolo do teu corpo dado na cruz do Calvário para a nossa salvação. Abençoamos o vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Amém. O pão
símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, comamos dele e sejamos agradecidos. Amém. O cálice da nova aliança, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Amém.